Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma nova playlist em nosso canal sobre contabilidade geral, uma matéria muito cobrada no exame de suficiência e nesse próximo exame agora, que vai ser em abril, houve um aumento das questões de 15 para 21 questões de contabilidade geral. Então vamos estudar, né? Nossa aula de hoje vai ser sobre o balanço patrimonial e seus componentes. Vamos lá? Balanço patrimonial. Bom, de acordo com a Lei 11.638 de 2007, ela veio alterar uma outra lei sobre as demonstrações contábeis. O balanço patrimonial continua sendo uma demonstração financeira exigida pela lei das SAs. É a demonstração talvez a mais importante, que ela representa um equilíbrio entre o patrimônio da entidade, que demonstra as entradas e as origens e as destinações do patrimônio da entidade. A ideia de balanço vem de um equilíbrio entre um lado que pode ser considerado o lado positivo da empresa e o outro lado negativo, mas isso é só em sentido figurado, viu, pessoal? Em tese, subentende-se que toda origem de recursos tem sua destinação e ambos os componentes devem fechar em o mesmo valor para que este balanço seja correto. As contas do balanço patrimonial, em suma, são ativo, passivo e patrimônio líquido. Veremos a seguir o que cada um representa. Vamos lá? O ativo. O grupo da ativo evidencia os bens e os direitos da empresa. Evidencia o lado positivo. Por quê? Porque mostra o que você tem, o que é seu, o que é seu patrimônio, o que você tem para receber, o que você tem somando nos seus bens. Ele divide-se em ativo circulante e ativo não circulante. Compreende-se no ativo circulante as contas: caixa, bancos, estoques, contas a receber curto prazo. E compreende-se no ativo não circulante as contas: contas a receber de longo prazo, imobilizado, investimentos, intangível, vai tudo entrar no ativo não circulante. Qual que é a diferença entre os dois? É o prazo do vencimento, no caso, o caixa. Quanto tempo que o dinheiro vai ficar em caixa? Vai ser um curto prazo, porque o caixa é um capital de giro. E o curto prazo, o que ele representa? O vencimento dele é até o término do exercício, que compreende-se o ano seguinte em que a empresa está. Por exemplo, você, sei lá, agora a gente está em março, uma obrigação, um bem do ativo circulante, uma conta a receber de curto prazo, por exemplo. Para ela ser de curto prazo, ela tem que estar vencendo até o final do próximo exercício, ou seja, dezembro do ano que vem. Passivo é composto pelas obrigações assumidas pela empresa, que é o capital de terceiros, e o patrimônio líquido, capital próprio. O passivo, assim como o ativo, também subdivide-se em circulante e não circulante. O passivo circulante compreende as obrigações que vencem em curto prazo, como empréstimos, pagamento de salários, impostos, fornecedores, etc. O passivo não circulante diz respeito às obrigações que vencerão em longo prazo, como financiamentos e empréstimos mais longos, por exemplo. Então, circulante e não circulante vai depender exatamente do prazo daquela obrigação ou daquele direito que você tem de receber. Agora vocês me perguntam, por que, sei lá, maquinário, imobilizado, é tudo conta de longo prazo? Porque aquilo ali não vai ter uma destinação longa, né? Não é a mesma coisa que um direito a receber, um estoque que está ali girando na empresa, uma conta bancária. São coisas mais fixas, digamos assim, né? E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é a conta do passivo onde se registram as obrigações com os sócios da empresa, ou seja, o capital próprio investido. Algumas contas importantes do patrimônio líquido são capital social, contas relacionadas às reservas de lucros e prejuízos acumulados, etc. É melhor que se financie as atividades da empresa por meio do patrimônio líquido, ao invés de se utilizar do passivo.
Em outra vertente, é melhor que se financie o capital por meio do passivo não circulante que pelo passivo circulante. O que isso quer dizer? O dinheiro tem que entrar na empresa. Como que o dinheiro entra? Passivo, patrimônio líquido. São as duas formas de entrar dinheiro na empresa. O passivo vai estar entrando no capital de terceiros, é o dinheiro que você conseguiu financiando, né, de outra forma, né? Aí você vai acarretar juros e aquele tanto de despesa, mas entrou o capital, o dinheiro na empresa. Agora, o patrimônio líquido, ele corresponde ao capital próprio, que é o dinheiro que você investiu, o dinheiro que seus sócios investiram. E a gente costuma falar que é um dinheiro mais garantido, que você tem que dar um retorno para os seus sócios, mas é um retorno mais flexível, digamos assim. Se a empresa teve lucro, os sócios vão receber. Se a empresa não teve, eles vão ter que esperar mais um pouquinho. Vai depender de como você combinou isso com os seus sócios. Agora, os financiamentos, os empréstimos, não. Você tendo ou não lucro com aquele dinheiro que você pegou emprestado, você tem que estar pagando a parcela lá da, que você parcelou, os juros embutidos, você tem que estar acarretando com esses custos todos, né? Para a empresa. E quando eu digo aqui que é melhor você financiar o capital, no caso do passivo, por meio do passivo não circulante do que pelo passivo circulante, é claro, o passivo não circulante você vai ter muito mais prazo para estar pagando ele. Então é melhor que você tenha, se você tiver um passivo grande, é melhor que a maior parcela do passivo esteja no passivo não circulante do que passivo circulante, porque passivo circulante você tem que pagar bem mais rápido que o não circulante. Então, para a empresa, o não circulante e o patrimônio líquido, mais ainda, são fontes de recursos mais garantidos para a empresa. Vamos testar os conhecimentos de vocês agora, só com essa aulinha que eu dei? Vamos fazer juntos aqui então. Determinada empresa precisa organizar o seu balanço patrimonial e, para tal, apurou os saldos das seguintes contas: 10 mil para a caixa, 15 mil fornecedores, 100 mil capital social, 20 mil contas a receber, 60 mil estoques, 90 mil sede da empresa e 50 mil financiamentos a pagar. Primeiramente, você vai classificar as contas. O que é de quê? Gente, lembrando que isso aqui não é um balanço propriamente dito, isso aqui é didático para a gente estar entendendo passo a passo como é que funciona. Os 10 mil do caixa. Se é caixa, o que vai ser? Ativo. É um direito que você tem, um bem que você tem. 30 mil fornecedores. Fornecedores é uma coisa que eu tenho que pagar. Se eu tenho que pagar, então é passivo. 100 mil de capital social, patrimônio líquido, é onde está o dinheiro que nós, os donos, os sócios, investimos na empresa. 20 mil de contas a receber, se eu tenho para receber um direito, é um ativo. 60 mil de estoques, estoques também é um ativo. 90 mil sede da empresa, é um ativo. No caso, essa sede da empresa aqui vai ser o próprio imóvel. A sede da minha empresa vale 90 mil. E 50 mil de financiamentos a pagar. Se é a pagar, passivo. Em segundo lugar, nós vamos organizar numa planilha. Você pode ter os seus métodos de fazer, mas eu prefiro fazer assim, para ficar mais fácil de estar entendendo. Aqui vocês viram, né? Nós classificamos e agora nós vamos organizar. Então, aqui a gente faz o quadrinho do ativo, o quadrinho do passivo e o quadrinho do patrimônio líquido. Ativo, 10 mil do caixa, 20 mil de contas a receber, 60 mil de estoques e 90 mil de sede da empresa. Vai fechando um total de 180 mil. Passivo, 30 mil fornecedores, 50 mil financiamentos a pagar. E patrimônio líquido, 100 mil do capital social. Passivo vai fechar em 80 mil, patrimônio líquido 100 mil, que vai totalizar 180. Por que tem que ter em equilíbrio? Porque tem que fechar no mesmo valor. Porque se ele entrou, ele tem que ter uma destinação. Não existe você ter o ativo maior que o passivo ou o passivo maior que o ativo. Você tem que estar fechando os valores para poder demonstrar para onde que foi o dinheiro que entrou na sua empresa. E
Sim, pronto, balanço fechou. Por isso que todo mundo fica naquela alegria toda e faz aquele alvoroço. Mas é lógico que as empresas, elas têm balanços enormes. Isso aqui é só um exemplozinho para a gente poder explicar direitinho para vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir essa videoaula. A nossa próxima videoaula vai ser sobre o Luca Pacioli e o método das partidas dobradas. Vai estar muito interessante, assistam. Curtam a nossa página no Facebook e se inscrevam no nosso canal. Tchau, tchau.